Fala galera, beleza? Vamos fazer então um exemplo de dimensionamento ou de análise, né, da rede, de verificação da rede de abastecimento de água que é malhada. Este exemplo eu retirei do livro de Hidráulica Básica do professor Rodrigo Porto, é o exemplo 6.3, né? E, bom, aqui eu já vou mostrar como ele está resolvido no Excel. Primeiro utilizando as iterações como eu mostrei na videoaula passada e depois utilizando o solver. Se você não sabe bem como o método de hard cross funciona, eu sugiro que dê uma lida, dê uma estudada antes de assistir esse vídeo, porque que você precisa ter alguns conceitos importantes. Embora eu vá repetir ao longo do vídeo algumas coisas, né? Mas você pode assistir aí, inclusive, o vídeo que eu gravei sobre isso, tá bom? Ok, então vamos lá. Então eu vou explicar primeiro aqui o desenho, né? Você tem um reservatório abastecendo uma rede de condutos principais com dois anéis, o anel 1 e o anel 2. Beleza. Então você tem um reservatório abastecendo essa rede. A gente tem algumas informações importantes, né, que a gente vai coletar numa planta topográfica ou com uso de algum recurso SIG, etc. Que é basicamente a cota dos nós. Então eu tenho informação da cota do reservatório, 470.8, e dos demais, tá? Então cada nó 1, nó 2, nó 3, nó 4, nó 5, nó 6, eu tenho as cotas. Beleza, cota do terreno, né? Então observe que além das cotas, nós temos já os valores de vazão de consumo para cada um dos nós. Beleza? Então 10 mais 10, 20, mais 5, 25, mais 5, 30, mais 8, 38, e mais 2 aqui para finalizar, 40 litros por segundo. Então a gente sabe que a fonte de abastecimento reservatório tem que entregar nessa tubulação aqui, de distribuição, 40 litros por segundo. Ok. Além das informações das vazões, né, que nós devemos ter, as vazões de consumo em cada nó, nós temos também a informação do comprimento do trecho, certo? Então, aqui 1850 metros, aqui 790 metros. Esses trechos estão numerados: trecho 1, trecho 2, trecho 3, trecho 4, trecho 5, trecho 6, trecho 7, trecho 8, tá? E tem esse trecho aqui, que é o trecho do reservatório, né? Que vai do reservatório até o nó 1, beleza? Bom, então os comprimentos dos trechos nós também temos. E esse exercício já deu para nós o valor do diâmetro, um valor aproximado dos diâmetros, né? Então, esse exercício não é tanto de busca do diâmetro, mas de análise da rede, para verificar a carga piezométrica em cada ponto, né? A carga piezométrica que eu vou ter em cada ponto, ou seja, a pressão que eu vou ter disponível, né, para atender a rede. Tá? Então, a gente pode, né, como nós já vimos nas aulas anteriores, definir os diâmetros a partir daquela tabela das velocidades máximas que eu trago aqui. Então, para cada trecho que vai ter uma determinada vazão ser transportada, né, você, para atender a velocidade máxima, o critério da velocidade máxima, então uma equação para calcular esse valor, né, que é a função do diâmetro, tá? Você então vai ter o valor do diâmetro. Então, por exemplo, aqui nesse trecho que vai entregar 25 litros por segundo. A gente não define ainda porque que é 25, mas esse trecho aqui que é 25, se a gente olhar aqui na tabela, 25 está aqui, entre 14 e 28. Então, a gente pode adotar 0,15 ou 0,2, ou seja, 150 milímetros ou 200 milímetros. Enfim, então a gente pode fazer uma entrega inicial de diâmetro aqui, né, estipular os diâmetros para a gente ter uma solução inicial de diâmetro.
e fazer análise da rede, beleza? Bom, então uma vez que nós temos essas informações das vazões, a gente precisa saber o quanto de vazão está passando em cada trecho, né? Fazer uma atribuição de vazão para cada trecho, como nós vimos na aula anterior. Limpando aqui um pouco o espaço, então dá para a gente olhar melhor, né? Então, a gente sabe as vazões que vão sair em cada trecho, a gente começa a arbitrar. Se está entrando 40 litros por segundo aqui, a gente não tem consumo no nó 1, só vai ter consumo no nó 6 e depois no nó 2, na sequência. Então, a gente sabe que tem um consumo de 10 aqui e de 5 aqui. Bom, a gente tem que arbitrar. A gente poderia dizer, bom, vamos dividir 20 e 20 igual, né? A gente pode fazer essa aproximação. Vamos começar, por exemplo, supondo que desses 40, 25 litros vem para essa tubulação do trecho 1 e 15 litros para o trecho 8. Beleza. Desses 15 litros, do 8, 5 são consumidos nele. Então, 15 menos 5, 10. Né? Desses 10, a gente vai ter um consumo de 10 aqui no 5. Mas a água também pode vir aqui pelo trecho 6, né, que faz parte dos dois anéis. Então, dos 25 aqui, 10 são consumidos no 2. Então, 25 menos 10, sobram 15. Desses 15, 5 podem vir para cá, para o trecho 2, e 10 aqui para o trecho 5. Né? Então, se eu tenho 10 litros aqui, mais 10 chegando aqui, e eu tenho 10 consumindo, então sobram 10 aqui para o trecho 5. Aqui eu tenho 8 litros sendo consumidos. Esses 5 aqui não são capazes, então provavelmente a água vai seguir esse caminho aqui. Né? 10 menos o 5 do nó 4 vai dar 5, menos 2 aqui do nó 7 vai sobrar 3, e aí 5 mais 3, 8. Para completar, fazer o balanço de vazão. Beleza? Tá, então fizemos aqui a distribuição das vazões nos trechos. Beleza, já conhecemos o diâmetro. Vamos lá para a planilha dimensionar. Então vou entrar aqui na aba 6.3, vou dar uma só para vocês terem noção aqui do tamanho dessa planilha. Então aqui nessa ponta, nessa região, tem que estar a imagem repetida. Aqui nessa parte a gente vai fazer as iterações, tá? E aqui, tudo isso aqui é só o espaço para servir de apoio de informações que a gente precisa, beleza? E aqui nessa parte, nós vamos calcular as cotas e as pressões nos nós, que é o que nos interessa, né? Fazer a análise hidráulica aí da rede. Se está atendendo a pressão mínima, no caso aqui de 15 MCA, nos pontos, nos nós, beleza? Então, vamos começar aqui nos nossos anéis. Então, a gente sabe que a gente tem dois anéis, né? O anel 1 e o anel 2. Primeira coisa é numerar os trechos nos anéis. A gente sabe que o anel 1 é composto pelos trechos 1, 6, 7 e 8, né? E o anel 2 pelos trechos 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza. Então vamos lá. Então o diâmetro nós temos, só preencher aqui, nada demais. O comprimento nós sabemos, só preencher aqui, nada demais. Okay. Aí, depois disso, a gente tem que fazer o cálculo, a gente tem que ter os valores da vazão para fazer o cálculo da perda de carga, né? Então a gente preenche aqui as vazões que nós distribuímos lá, com o cuidado de que os trechos que não estão no sentido positivo, quer dizer, os trechos 7 e 8, por exemplo, não estão no sentido que nós adotamos como positivo para o anel 1. Então, a vazão vai receber um valor, um sinal negativo. Então, menos 10 e menos 15. Tá? Então, menos 10 e menos 15. Beleza. A gente pode transformar essas vazões aqui em metros cúbicos por segundo, dividido por 1000.
né? Está em litros por segundo, passa para o metro cúbico por segundo. Basta dividir por 1000, beleza? Dividiu a célula por 1000. Ótimo. A gente vai calcular a perda de carga utilizando a equação da perda de carga universal. Então, essa célula aqui na coluna O, que tem a perda de carga, H, ela está sendo feita pela equação de Darcy-Weisbach, beleza? Bom, para chegar aqui nessa equação, para resolver ela, vocês devem se lembrar bem, né? Vou abrir aqui essa equação para vocês lembrarem. Essa equação aqui, né? Que é a perda de carga no trecho é igual ao fator de atrito F vezes o comprimento do trecho vezes a velocidade ao quadrado por D, 2G. D é o diâmetro e 2G é a gravidade, beleza. Esse fator de atrito F, ele pode ser calculado, aquele F lá do ábaco de Moody, lembra? Então tem várias fórmulas para a gente calcular ele, tá? Deixa eu apagar aqui. E a fórmula que nós vamos usar para calcular o F é a fórmula que é a equação de Suomi, a equação de 93, né, uma das mais recentes. Essa equação é essa daqui, ó. Essa equação aqui, né? Vou colocar ela aqui. Então, essa equação, para calcular o fator de atrito, ela depende apenas do número de Reynolds, né? Então, a gente vai ter um espaço aqui na coluna L para calcular o número de Reynolds, beleza? Depende da relação epsilon sobre D. Bom, o epsilon é a rugosidade absoluta da parede do tubo, né, do conduto. E D é o diâmetro. Então, a relação epsilon sobre D é chamada rugosidade relativa. Tá? Então, eu tenho que ter um espaço para calcular, para ter esse E. Esse E do epsilon é esse valor aqui. Né? Para calcular o número de Reynolds, eu preciso... Reynolds é o valor da velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática, que é esse valor aqui, né? A viscosidade está aqui. Então, a gente já tem as informações para calcular o Reynolds também. E a gente aplica essa equação, beleza? Se você perceber aqui, o valor do F, né? Você pode... A gente pode conferir a equação aqui, né? Mais ou menos, né? Final aqui é elevado a 0,125, tá? Só para você ter certeza que é isso. 64 dividido por L10. L10 é o número de Reynolds. Beleza, só para confirmar a equação, tá? Ótimo. Então, joia, temos as informações necessárias. Então, para calcular a perda de carga, né? Eu vou utilizar a velocidade, então preciso calcular a velocidade. Velocidade é justamente a vazão dividido pela área, tá? Então é πd ao quadrado sobre 4, que não está dividido por 4, mas está multiplicado por 0,25, está na mesma, beleza? Ok. Depois o número de Reynolds, né? Tá, já expliquei. Depois o epsilon sobre D, que é a rugosidade relativa, que é o valor do epsilon lá fixo, né? Célula B3 dividido pelo diâmetro. O diâmetro a gente já viu que foi estipulado, foi pré-dimensionado. Calculamos o valor do F, né? Beleza, então calculamos a perda de carga, considerando todas essas informações que nós já temos, para cada trecho do anel 1. Calculamos aqui e nós somamos, né? A soma aqui deu 30,2. Isso indica que o sistema não está em equilíbrio, não está equilibrado, ou seja, a escolha das vazões que nós fizemos para aqueles diâmetros apresentam um desequilíbrio nas perdas de carga. Então a gente tem que começar a fazer correções nas vazões, né? Para fazer as correções nas vazões,
nós vamos utilizar essa equação aqui de cima, né? Vamos dar um zoom nela aqui, beleza? A equação que corrige a vazão, então, é ΔQ é igual a menos a somatória das perdas de carga, ou seja, a perda de carga de cada um dos trechos, soma elas, dividido por N. N é o expoente da equação da resistência, no caso da equação universal da perda de carga, N igual a 2, e no caso da equação de Hazen-Williams, N igual a 1,85, vezes a somatória do quê? Da razão entre as perdas de carga de cada trecho dividido pela vazão inicialmente adotada para cada trecho. Beleza? Então vamos fazer trecho a trecho aqui esse cálculo. Então, vamos ver aqui na planilha o cálculo do ΔQ. Então basta reproduzir a equação lá de cima, né, que eu mostrei para vocês. Percebam que os valores para os trechos 1, 7 e 8 são iguais, exceto para o trecho 6, porque eu tenho o trecho 6 comum ao anel 1 e ao anel 2. Né? Aqui. Então, a correção para o trecho 6 é da seguinte forma. Né? A correção do trecho 6 para o anel 1 é a correção do anel 1 menos a correção do anel 2. A correção no trecho 6 para o anel 2 é a correção do anel 2 menos a correção do anel 1. Bom, então, a correção nós calculamos, né, utilizando a equação de cima. É só linkar aqui, né, soma da perda de carga, soma da razão da perda de carga sobre a vazão, né, e a equação fica assim. Esse E3 aqui é o valor do N, né, que é igual a 2, tá? Então, e o valor negativo. Beleza. Isso eu faço para todo mundo. Aí aqui, no trecho 6, vai ser um menos o outro, né? Vai ser do anel 1 menos do anel 2, tá? Nós já vimos isso. E aqui no trecho 6 do anel 2 vai ser o do anel 2 menos do anel 1. Perfeito. Calculamos então ΔQ. A nova vazão, então, para cada trecho pode ser calculada fazendo o quê? Somando a vazão original, a vazão inicial, que é essa, mais o ΔQ. Né? Beleza? Então, vai dar esses valores aqui. Joia. Observe que a vazão aqui está em litros por segundo. Na verdade, a gente calculando ela, a correção fica em metros cúbicos por segundo, né? Tá. Aqui os valores continuam negativos. Aqui, olha só, nós tínhamos partido da vazão aqui positiva, positiva, e aqui negativa, negativa, né? Justamente por causa da primeira distribuição de vazões que nós fizemos aqui no trecho 1. Então, o trecho 1 é positivo, o trecho 6 é positivo, porque está no mesmo sentido né, que nós adotamos como positivo, e o trecho 7 e 8 negativos. Então, o que está acontecendo aqui no anel 1, vou voltar lá para confirmar, então positivo, positivo, inclusive o trecho 6. Aí, quando nós corrigimos a vazão, ele ficou aqui um valor negativo. Isso está indicando que o método está mostrando para nós que nós indicamos a distribuição de vazão lá no anel no sentido contrário ao sentido real dele, na hora que for o sistema for entrar em equilíbrio, né? Então o método está mostrando para a gente que a gente deve inverter o sentido, beleza? Porque ele trocou o sinal aqui da vazão no trecho 6, tá bom? Então o mesmo vai ocorrer se você olhar lá no trecho 2, né? Quando a gente aplicar a fórmula no anel 2.
Então, a vazão no anel 2 aqui, para o trecho 6, depois da correção, está positiva, mas antes ela estava negativa. Tá vendo? Beleza? Então, sinal de que a gente tem que mudar o sentido da vazão, ou seja, a vazão que nós supomos que estava vindo para cá, na verdade ela está indo no sentido contrário, né? Está indo do sentido 5 para o 2, e não do 2 para o 5. Beleza. Então vamos continuar. E aí nós aplicamos então essa correção, calculamos as novas vazões e seguimos o cálculo, né? Com a vazão eu calculo a velocidade, com a velocidade eu calculo o Reynolds, utilizando os dados da rugosidade relativa e do fator de atrito, nós calculamos a perda de carga, fazemos a soma da perda de carga novamente, né, para os dois anéis, e a perda de carga ainda não deu zero, então tem que fazer uma nova correção. E aí eu vou fazendo as correções, né, vamos fazendo as correções, até conseguir chegar. Aqui deu 1.5, aqui deu 364 a soma. E novamente fazemos as correções, aplicando o mesmo raciocínio. Aqui já baixou para 0.75, menos 0.25. E vai. E nós vamos andar por 5, 6, 7, 8... 9 iterações para chegar com a perda de carga aqui abaixo de 0.005, tá? metros coluna d'água. Beleza? E aqui observem que as vazões já estão bem baixas, né? Tá vendo? Então 9 iterações. A oitava iteração aqui ainda apresentou uma perda de carga aqui, uma somatória de 0.01, tá? Enfim. Então foram 9 iterações para a gente conseguir finalizar aqui, para conseguir equilibrar a rede, né? Muito bem. Então, fazendo isso, com esses valores de vazão então, que nós encontramos, esses valores de diâmetro que nós temos, é possível agora a gente, depois de equilibrar a rede, verificar qual a cota piezométrica, né, em cada trecho. Tá? Então, com as vazões que nós temos agora, a gente calcula a perda de carga, né, dos trechos. Então, aqui a perda de carga dos trechos, com as vazões atualizadas, e a partir da cota do terreno a gente calcula a cota piezométrica, né? Mas a gente tem um problema aqui ainda, porque a gente não sabe a cota do nível d'água no reservatório. Isso nos interessa, né? Basicamente isso a gente precisa saber para conseguir ter carga suficiente para atender os pontos mais desfavoráveis. Então a gente tem duas soluções. A gente pode colocar, por exemplo, fixar a cota piezométrica, fixar a pressão, né? No ponto 1 aqui, por exemplo, de distribuição, ou no ponto mais favorável, que é o ponto, o nó 4, né? No trecho 5, ó. Qual que é o ponto mais favorável? É aquele que vai ter a cota do terreno maior, né? Então, a cota do terreno ajusante aqui do trecho 5 é maior, tá vendo? Ó? 461, né? Fora aqui é do reservatório, né? Que está numa cota mais alta. Né? E do ponto 1 aqui, beleza? Que são as maiores cotas. Fora esses dois aqui, a cota mais favorável é a do trecho 5. Do trecho 5 no ponto 4, na cota de jusante, certo? Então, 461.2. Então, eu posso fixar 15 metros coluna d'água aqui, que é o mínimo, tá, que nós queremos. E para isso, então, tem essas duas possibilidades. Vamos fazer, por exemplo, fixando o valor aqui na cota de montante do trecho 1. Então, aqui está o trecho 1, a cota de montante dele é no nó 1, e vamos fixar a cota piezométrica. Bom, o que é a cota piezométrica?
Cota piezométrica é a cota do terreno mais a carga de pressão. Então, a cota de terreno a gente já tem. O que falta? A carga de pressão, né? Que está aqui esse valor. Então, eu dei um valor inicial aqui, tá? 30, mas poderia ser, por exemplo, 25. Beleza? Ele vai mudando, vai fazendo os cálculos. O importante é a gente ter um valor inicial e aí depois a gente monta as contas. Então, como que a gente vai montar as contas? Então, com a cota do terreno, né, mais a perda de carga, a gente vai avaliando a perda de pressão na rede. Né? Essa perda de carga nós calculamos tiramos lá da rede equilibrada. Beleza? A cota piezométrica, né, que é essa coluna aqui, ela é a cota do terreno mais a carga de pressão. Bom, eu não tenho as pressões ainda, eu estou definindo uma cota piezométrica aqui no ponto 1, que é essa que está aqui, a partir da fixação de um valor da carga de pressão, nesse caso aqui 25. Tá? Então, aqui vai ser quem? Vai ser a cota do terreno mais a carga de pressão, tá certo? Esses dois. Beleza. Definido isso aqui, eu posso, tendo o valor da perda de carga, eu posso fazer o cálculo das perdas de carga em cada tubulação, né, e das cotas piezométricas, certo? Então, vamos lá. Então, por exemplo, aqui no nó de jusante, do trecho 1, que é o nó 2, fica fácil calcular, né? Se eu tenho a cota piezométrica aqui do nó 1, menos a perda de carga no trecho 1, eu vou ter a cota piezométrica no trecho 2, no nó 2, beleza? Tá lá. E assim sucessivamente. Para eu fazer a do trecho 2, que vai do nó 2 ao nó 3, a cota piezométrica de montante do trecho 2 tem que ser igual à cota piezométrica de jusante do trecho 1, né? Tá vendo? Por isso que ele está copiando aqui, ó, G35, que é esse daqui de cima, né? Então, G35. Bom, a cota de jusante do trecho 2 vai ser quem? Vai ser a cota piezométrica de montante menos a perda de carga, que está na coluna H. Beleza? Perfeito. E assim sucessivamente, né? Vai seguindo o raciocínio. A mesma coisa que a gente faz lá para redes ramificadas, né? Bom, se eu tenho a cota do terreno e tenho a cota piezométrica, eu consigo calcular a carga de pressão em cada ponto, né? Então, a carga de pressão, por exemplo, de montante aqui no nó 1, né? Vai ser quem? Vai ser a cota do terreno, né? Desculpa, a cota piezométrica, né, menos a cota do terreno, certo? A carga de pressão é cota piezométrica, que é o total ali, menos o terreno, né? Beleza? Ótimo. E de jusante vai ser quem? Ó, vai ser a cota piezométrica de jusante menos a cota do terreno de jusante do trecho. E assim sucessivamente. Percebem? Ok. Esse ponto aqui, esse nó, que é o jusante do trecho 5, está marcado porque a gente nele tem que atender quanto, no mínimo? Tem que atender 15, né? Então, se a gente garantir 15, tá ótimo. E aí, aqui que vai entrar essa decisão, né, da cota piezométrica aqui no ponto 1, que nós adotamos a carga de pressão inicial como 25. Bom, para calcular aqui, então, o nível do reservatório, a gente tem que, olhando aqui, né, que é o trecho 0, certo? Eu sei que a cota de jusante dele é igual à cota de montante do trecho 1. Cota de jusante aqui do reservatório é igual à cota de montante do trecho 1. Então, estou repetindo aqui, né? E essa célula vai ser igual a F35. Lembrando, esse F35 é função da cota do terreno mais dessa carga que nós definimos aqui, essa carga de pressão, tá? Nós podemos mudar e verificar se aqui vai atingir 15, beleza? Bom, então, a cota do reservatório, né? A cota piezométrica de reservatório, aqui, a montante, vai ser quem? Vai ser a perda de carga dele, né, que tem no trecho, mais a cota piezométrica de jusante. Então, a cota piezométrica de montante vai ser a cota piezométrica de jusante, que nós já temos,
mais a perda de carga que teve aqui né, perdida nesse trecho. A perda de carga aqui nesse trecho, nós calculamos aqui embaixo. Tá? Enfim, é só fazer as mesmas contas lá de perda de carga. Beleza? Vou colocar aqui para você ver lá. Perda de carga depende do I47, que está aqui, ó, na célula 47, na linha 47, beleza? Pronto. Então está montado o nosso problema, né? Então o que a gente fez, se a gente fosse fazer isso na mão, a gente ia fixar um valor x aqui e escrever todas as equações de cada trecho em função desse valor x da cota piezométrica do reservatório ou de algum dos outros pontos, tá? Normalmente ou do ponto aqui inicial ou do ponto final mais distante. Mas aqui quando a gente põe no Excel, a gente não precisa ficar colocando x, né? A gente deixa aqui um valor, que seria esse, pode ser a cota piezométrica ou a carga de pressão, e a gente linka os cálculos na sequência e já fica tudo automatizado aqui, né? Beleza? Bom, então 25, se eu colocar 23, ele automaticamente recalcula o nível do reservatório e a cota piezométrica de montante do trecho 1. E já está chegando mais próximo aqui, né? 15,32. Então, tá vendo que e o nível do reservatório está a 487,29. E a altura de água no reservatório está 16,49, né? Na verdade, não é a altura de água no reservatório, né? Porque essa altura é muito alta, né? Esse nível é muito alto. Então, não dá para ser um reservatório apoiado. Tem que ser um reservatório elevado, né? Lá no livro do Leo Heller ou do Tsuchiya tem recomendações lá do nível de água para os reservatórios. Então, reservatórios acima de 15 mil metros cúbicos, por exemplo, a altura da lâmina d'água tem que ser no máximo 7. Então, se a gente adotar no máximo 7 metros de coluna d'água de nível de reservatório, quer dizer, esse reservatório, para atingir essa cota aqui, tem que ser um reservatório elevado, né? Tá. Então, é importante a gente conseguir atender aqui a cota piezométrica mínima, né? Então, eu poderia até baixar mais um pouco aqui. Vamos ver, 22,5. Não atende, né? Ficou 14,82. Então, vamos deixar 22,7, por exemplo. O nível d'água do reservatório, desculpa, a cota piezométrica, né? Ficaria aqui em 486,99, por exemplo. Tá? Então aqui, ó, eu posso até mudar. Para eu ficar com 15 certinho, eu teria que fazer o quê? Diminuir 0,2 aqui, né? Tem 0,2 sobrando. Então eu vou diminuir 0,2 aqui de 22,7, dá 22,68. Olha lá, pronto. Então calculamos deixamos aqui o ponto mais desfavorável com 15 metros. Né? Vocês observam que aqui tem uma seleção já que ele busca aqui para a cota para as cotas, né, o valor mínimo. Então tem a função de mínimo aqui, né, para verificar se atingiu o valor mínimo nas cotas, tá? E aqui o valor máximo, que seria a máxima carga estática, né, na rede. Ok? Então pronto. Com essa modelagem aqui nós definimos o nível d'água no reservatório, né, ou seja, a cota piezométrica no reservatório, que é de 486,97, tá? E lembrando que a cota de terreno é de 470,8. Então a diferença dá justamente aqui esses 16,17 de carga de pressão, né? P sobre gama, beleza? Atendendo o mínimo aqui. Ótimo. Então, observem quantas iterações nós fizemos, né? 9, para conseguir chegar nesse resultado. Então, a ideia aqui agora é mostrar como o uso do solver pode economizar muito nosso tempo nessa análise, né? Então, em vez de fazer 9 iterações, ou seja lá quantas iterações forem necessárias, a gente utiliza o solver para isso. Então, vamos aqui
na planilha que está o solver, na aba que está o solver. A parte aqui de baixo é a mesma. Aqui em cima eu vou ter a mesma rotina de cálculo. Lembrando que para fazer isso, a gente tem que atender as condições do problema, né? Vamos só lembrar quais eram essas condições do problema, que são essas aqui. A somatória das vazões em cada nó tem que ser zero, né? Porque as vazões que entram tem que ser igual às vazões que saem, certo? Então não posso ter acúmulo de água no nó, obviamente, né? E a somatória da superfície de carga no anel tem que ser zero, tá? Então a gente vai criar lá na planilha do solver uma coluna a mais para a gente fazer o balanço aqui, né? E fazer com que a somatória aqui nesses pontos seja nulo, tá? Seja igual a zero. Então, para cada nó da rede, a gente vai ter que fazer uma equação de balanço, beleza? Vamos voltar lá então. Ou seja, além de ter todas aquelas células que nós já vimos, né, no exemplo anterior, a gente adicionou aqui duas colunas, né, o Q na Q e na R aqui, para fazer o balanço da vazão, beleza? Em cada nó. Então, essa a equação aqui, por exemplo, vou pegar uma menorzinha só para vocês verem. Aqui no nó 3, né? No nó 3, a vazão que está chegando, a vazão que está saindo, né, ó, sinal negativo, é igual a 8, né, que é essa daqui. Aí mais a vazão que vem lá do trecho 2, né, e menos a vazão que vem lá do trecho 3, certo? Que são esses 3 litros aqui, né? Então, o que está chegando tem que ser igual ao que está saindo, né? Por isso que é menos, mais e menos aqui, cada uma delas, beleza? Tá, só a equação do balanço. Eu tenho que fazer isso para todos os nós, certo? Então, eu vou fazer isso para todos os nós. Por quê? Porque a gente precisa atender que em cada nó essa somatória seja zero, né? Que não está zero porque a gente não rodou ainda o solver. Então, beleza, o que a gente faz? Dada a planilha, montando os cálculos da mesma forma que a gente montou anteriormente, a gente pode fazer a distribuição de vazão aqui. Aqui a gente já tinha feito, né? 25, 5, 7, 10, 15, enfim. Aqui a gente pode fazer qualquer valor, pode repetir aqueles valores aqui, mas por conveniência aqui colocamos 10, igual para todo mundo, poderia ser 1 também. Tá? Só um valor inicial para o solver partir dele e procurar a solução, tá bom? Muito bem. Então, quais as restrições do meu problema? A soma da perda de carga nos anéis tem que ser zero, né? A somatória das vazões em cada nó tem que ser zero. A pressão mínima tem que ser 15. Nesse caso aqui não está 15 porque a solução não está dada ainda, né? E nós fixamos aqui um valor de pressão de cota, né? Igual 25 aqui, mas esse valor também vai mudar porque a gente vai buscar atingir esses valores de zero lá em cima e a pressão mínima aqui de 15, beleza? Tá. Além disso tem uma coisa, né? A outra restrição é que o trecho 6 aqui, ele está como dois nós. Então, a vazão que passa no trecho 6 para o anel 1 é também a vazão que passa no trecho 6 quando eu olho pelo anel 2. Então, a soma algébrica das vazões tem que ser zero. Por quê? Porque aqui ele está no sentido positivo, mas aqui, olhando pelo anel 2, está no sentido negativo. Então, a soma da vazão aqui
no trecho 6, para o anel 1, para o anel 2, tem que ser 0, né? Então, vamos criar uma célula aqui, ó, tá? Que é justamente a vazão no trecho 6 para o anel 1 e a vazão no trecho 6 para o anel 2, a somatória delas tem que ser igual a 0, tá? Nesse caso não está 0 porque a gente não rodou o solver ainda, beleza? Mas a gente vai colocar isso como uma restrição. Bom, as restrições são essas, né? Beleza? Então, o que eu vou pedir no solver eu preciso definir um objetivo, as células que eu quero variar e as restrições. Eu já falei das restrições, né? Eu posso colocar no solver que o meu objetivo é fazer com que a somatória da perda de carga em cada trecho seja 0, né? Que é assim, a diretriz do meu problema, né? Então, a somatória das perdas de carga aqui nesse anel 1 tem que ser 0. Mas não basta que ele seja 0 só no anel 1, tem que ser 0 também no anel 2, tá? Então, eu posso colocar isso aqui como objetivo, e depois eu posso colocar o anel 2 lá como uma restrição também a ser atendida. Beleza, então vamos adotar que a somatória no anel 1 seja 0. E para isso eu vou pedir para o solver fazer o quê? Bom, ele vai ter que mexer nas minhas vazões, né? Então, as células que o solver vai alterar são essas aqui, buscando os melhores valores aqui das vazões para que a minha perda de carga se aproxime de 0 e também a somatória dos valores das vazões em cada nó também seja 0, né? E vai atender essas restrições. De forma que tem que atender essa restrição aqui também das vazões no trecho 6 e a carga de pressão mínima seja 15. Perfeito, tá claro. Vamos lá para o solver. Ok, então a nossa célula objetivo é N18. A N18 é justamente a célula da somatória da perda de carga no anel 1. Beleza? O que a gente quer fazer com ela? A gente quer que o valor dela seja 0, tá? Não queremos nem maximizar nem minimizar. Quer dizer, a gente quer minimizar, mas a gente sabe já o valor que a gente quer. Então é 0, a gente pode utilizar essa parte aqui do solver. Que o valor da célula N18, que é a somatória da perda de carga, seja 0. Ok. O que a gente vai fazer então para o solver buscar isso? Bom, a gente vai pedir para o solver alterar quais células. Então, alterando as células variáveis, que são as células das vazões, né? Que é a célula do H9 até o H17. E a célula K30. A célula K30 é a célula da pressão. Deixa eu voltar aqui. É a célula da pressão. Ele vai alterar também esses valores aqui, tá? Até conseguir atender às restrições e atingir o valor, a perda de carga lá igual a 0, tá? Ok, vamos voltar na tela do solver. Então, já sabemos qual célula objetivo, sabemos qual célula alterar e vamos ter que colocar aquelas restrições aqui. Bom, a primeira restrição é que o H19, que é outra perda de carga no anel 2, somatória perda de carga no anel 2 também tem que ser 0. Então, H19 tem que ser igual a 0. Se você quiser mexer, alterar ou adicionar qualquer outro, você só vem aqui, né? Seleciona a célula que você quer e diz se ela tem que ser igual, menor igual, maior igual que algum valor ou que alguma outra célula, beleza? Tá. Então, já adicionamos aqui que essa célula H19 tem que ser 0. A célula I29 também tem que ser 15, né? Porque o valor mínimo dela aqui tem que ser 15, a pressão mínima, beleza? A célula N19 tem que ser 0, né? Que é a somatória perda de carga no anel 2. E tem mais, claro, o balanço, né, de vazões em cada nó. Então, a somatória aqui na coluna R, né, os valores, somatória não, os valores em cada um desses trechos, desses nós aqui, né, que nós definimos, tem que ser 0 também. Então, tá aqui. Beleza? Joia. O algoritmo que a gente vai escolher, a gente pode optar entre o linear, né, o gradiente reduzido generalizado, e
tem o LP simplex, que é para problemas lineares, né, equações lineares, não tem nenhuma restrição com equação não linear, nesse caso então não nos interessa. O algoritmo evolucionário, vamos ficar aqui com o GRG não linear, tá? Tem algumas opções aqui, por enquanto não vamos mexer, vamos ver se vai rodar. Vou mandar resolver. Demora um pouquinho, né? Foi até rápido. Eu vou pedir para ele manter a solução. Vamos ver o que ele atingiu aqui. Olha lá, pode ver já que ele atingiu a pressão, né, de 15 e já buscou aqui o cálculo das vazões. Tá vendo? Então vamos dar uma olhada. A gente tinha arbitrado 10 litros por segundo para cada um e ele já entregou para nós aqui resolvido os valores das vazões. Tá? É legal perceber que o método dá para nós aqui o valor negativo, olhando pelo anel 1 do trecho 6. Né? A gente tinha adotado inicialmente, lembra, um problema como o trecho nesse sentido, 2, 5. Mas como ele está negativo aqui, ele quer dizer que a vazão não está vindo do 2 para o 5, mas está indo do 5 para o 2. Né? Legal. Ok. Ele atendeu aqui a minha pressão mínima e atendeu aqui os 15, né, lá no nó mais favorável e, portanto, atendeu aqui, achou que o valor aqui, né, é de 22,67. A gente tinha feito lá no exemplo anterior com 30, depois corrigimos para 22,68, né. Então, mas o legal daqui é que ele faz já de forma automática com o solver e evita da gente fazer aquelas 9 iterações, né? Imagine se fosse uma rede maior com mais anéis, né? Ia demorar muito, muito mais tempo, tá? Então pronto, então está dimensionado aqui, nós temos as informações das cotas piezométricas, né? E das pressões, tá? Em cada ponto, beleza? Poder do solver então aí na mão para dimensionar rede malhada. Perfeito. Um abraço, gente. Bons estudos. Tá?